Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um pensador que, olha, não deixa ninguém indiferente. Hans Hermann Hoppe. Ele é economista, filósofo e as ideias dele sobre propriedade, democracia, sociedade, nossa, sempre geram um debate intenso. A gente recebeu bastante material sobre ele, sabe? Biografia, as influências que ele teve, as teorias mais conhecidas, tipo a ética argumentativa, o anarcocapitalismo. Também a crítica super forte que ele faz à democracia e, claro, né, as polêmicas que sempre surgem. A nossa missão aqui é tentar destilar o essencial disso tudo, sabe? Entender o centro do pensamento do Hoppe, por que ele tem essa influência em certos grupos e por que ele causa tanta discussão. Bom, vamos lá tentar desempacotar isso. Exatamente. O Hoppe é conhecido por uma defesa assim muito rigorosa da propriedade privada como o princípio absoluto para organizar tudo. E ele aplica isso de umas formas que, nossa, desafiam muitas convenções políticas, sociais. A gente vai explorar a lógica por trás dos argumentos dele, que vão desde a filosofia até a economia, passando pela história também. Tá, para começar então, quem é Hans Hermann Hoppe? O material descreve ele como um economista e filósofo teuto-americano, muito ligado à escola austríaca de economia e um grande proponente do anarcocapitalismo. Isso. Ele nasceu na Alemanha Ocidental em 1949, logo depois da guerra. Os pais dele eram refugiados do leste alemão, que ficou sob controle soviético, e a formação inicial dele foi na Alemanha, na Universidade de Frankfurt, que era, o berço da famosa Escola de Frankfurt. E o curioso é que ele foi aluno do Jürgen Habermas. Caramba! Pois é, e nessa época ele se alinhava mais com a esquerda, com as ideias da própria Escola de Frankfurt. Peraí, aqui a coisa fica interessante de verdade. Sair da Escola de Frankfurt, aluno de Habermas e virar um libertário radical. É uma virada em tanto. Como é que isso aconteceu? Foi um processo, né? Lá pelos anos 70, ele começou a ler uns economistas mais pró-mercado, tipo Friedman, Hayek. Isso já deu uma balançada nas ideias dele. Mas o ponto de virada mesmo, o divisor de águas, foi quando ele descobriu Ação Humana, aquele tratado imenso do Ludwig von Mises. Ele estava pesquisando para a habilitação dele na Alemanha. Ele conta que leu o livro assim, em poucos dias, e aquilo converteu ele totalmente à praxeologia, aquela ideia de que economia deriva da lógica da ação humana e ao individualismo metodológico. Pouco tempo depois, ele já estava nos Estados Unidos, foi para lá pesquisar e acabou ficando. Aí ele conheceu os trabalhos do Murray Rothbard. E foi o Rothbard que levou ele ao passo final, o anarcocapitalismo, a defesa de uma sociedade sem Estado nenhum, baseada só na propriedade privada. E a carreira acadêmica dele seguiu essa linha, né? Totalmente. Ele foi professor de economia na Universidade de Nevada, em Las Vegas, a UNLV, de 86 até se aposentar como professor emérito em 2008. E desde 86 também, ele é uma figura super importante no Ludwig von Mises Institute, que é um think tank grande dedicado à escola austríaca. Uma das ideias mais distintivas do Hoppe, e talvez uma das mais densas também, é a tal da ética argumentativa. Você pode ajudar a gente a entender o que é isso? Parece ser algo central no sistema dele. Sem dúvida, é fundamental. Ele apresentou isso em 1988. É a tentativa do Hoppe de provar, de justificar a ética libertária, ou seja, autopropriedade e direito à propriedade privada, de uma forma a priori, quer dizer, usando só a lógica antes mesmo de olhar para a experiência, para a história. A tese central é que o simples ato de você argumentar sobre qualquer norma, qualquer regra, já pressupõe que esses direitos são válidos. Tentar negar esses direitos enquanto você argumenta levaria ao que ele chama de contradição performativa. Como assim? Parece um pouco abstrato, né? Pode dar um exemplo? Claro. Pensa assim. É como alguém gritar, eu não consigo falar. O ato de gritar, a performance, contradiz o conteúdo do que a pessoa está dizendo. Hoppe argumenta que algo parecido acontece quando alguém tenta argumentar contra a propriedade privada. Para você poder argumentar, você precisa ter controle sobre o seu corpo, certo? Para pensar, para falar, isso já pressupõe autopropriedade. E você também precisa usar recursos que são escassos, o espaço onde você está, o seu tempo, o ar que você respira para falar de forma exclusiva, pelo menos durante a argumentação. Isso implica algum tipo de direito de apropriação.
Então, segundo Hoppe, quando você entra numa argumentação, você já está mesmo que implicitamente aceitando as normas básicas da propriedade, do seu corpo e dos recursos que você está usando ali. Argumentar contra essas normas seria, na prática, usar essas normas para tentar provar que elas não valem. Uma contradição na ação, entende? E o fascinante aqui é que, bom, Hoppe pega a estrutura da ética do discurso do Habermas, que era um antigo professor dele, né? Só que Habermas usava isso para justificar normas mais democráticas, de consenso, e o Hoppe combina essa estrutura com a praxeologia do Mises para chegar numa conclusão totalmente libertária, radical mesmo. Ele cria um fundamento lógico que ele achava inatacável para os direitos libertários, algo que não dependesse de cálculo de utilidade ou de contrato social, que ele via como coisas mais frágeis. Entendi a lógica, faz sentido o raciocínio dele. E partindo dessa base ética, aí ele defende o tal do anarquismo de propriedade privada. Como ele imagina uma sociedade funcionando sem Estado nenhum, só com base na propriedade? Bom, a visão dele é que todos os recursos escassos seriam apropriados privadamente. O primeiro que usasse e transformasse, né, o homesteading. E todas as interações seriam voluntárias baseadas em contratos. Serviços que hoje a gente associa direto com o Estado, tipo segurança, justiça, até moeda, seriam fornecidos pelo mercado. Empresas privadas, agências de segurança, árbitros, seguradoras, competiriam para oferecer esses serviços para os proprietários, para as comunidades. Mas espera aí, segurança e justiça não são justamente aqueles exemplos clássicos de bens públicos? Aqueles que o mercado supostamente não conseguiria fornecer direito por causa dos caronas, da dificuldade de cobrar de todo mundo? Hoppe rejeita completamente essa ideia. Para ele, o monopólio estatal é que é ineficiente, caro e de baixa qualidade. Na visão dele, a concorrência levaria a serviços de segurança e justiça melhores, mais baratos, mais inovadores, adaptados ao que os clientes realmente querem. As agências teriam incentivos econômicos muito fortes para evitar conflito, porque conflito é custo, né? E para manter uma boa reputação. Talvez até excluindo clientes que fossem muito arriscados ou agressivos para poder manter os preços baixos para os outros. Ele costuma apontar para o crescimento da segurança privada hoje em dia e também para exemplos históricos, tipo o direito comercial privado que existia na Idade Média, a lex mercatoria, como provas de que a ordem legal pode surgir sem um Estado centralizador. E, economicamente, o ponto-chave para ele é que só a propriedade privada e os preços livres de mercado permitem o cálculo econômico racional. Aquilo que o Mises já falava, né? Essencial para coordenar a produção na sociedade. O Estado, com imposto, regulação, monopólio, só distorce esses sinais. E tem outra coisa que ele bate muito na tecla. A questão da preferência temporal. Ele acredita que a segurança da propriedade privada incentiva as pessoas a pensarem mais no longo prazo, a poupar, a investir. Isso seria uma baixa preferência temporal que leva ao acúmulo de capital, ao progresso. Já o Estado, pela própria natureza dele, incentivaria o imediatismo, a alta preferência temporal, consumindo o capital da sociedade com imposto, dívida e inflação. Falando nessas críticas ao Estado, talvez o livro mais famoso do Hoppe seja o Democracia, o Deus que Falhou. Ele é extremamente crítico da democracia. Por quê? Qual é o argumento principal dele aí? A tese central é bem chocante para muita gente. O Hoppe argumenta que a democracia é um sistema inerentemente problemático, que ela tende a elevar a preferência temporal da sociedade. Isso levaria a uma exploração crescente dos recursos e, no fim das contas, até o declínio da civilização. Ele vê o controle do governo na democracia como se fosse uma propriedade de todo mundo, sabe? Uma tragédia dos comuns. Os políticos são como cuidadores temporários do poder, não são os donos de verdade. E como cuidadores temporários, o incentivo deles é extrair o máximo de benefício, renda, poder no curto prazo, enquanto eles estão no cargo, sem se preocupar muito com o valor de longo prazo do capital do país, porque eles não podem deixar esse controle de herança para os filhos, né? E é nesse ponto que entra aquela comparação polêmica com a monarquia, certo? Peraí, ele está dizendo que a monarquia é, de alguma forma, melhor que a democracia. Como ele justifica uma coisa dessas? Exatamente. É a comparação que mais causa estranhamento, com certeza. Mas a lógica dele é puramente econômica, focada nos incentivos de cada sistema. Ele argumenta que o monarca hereditário, que viu o reino como propriedade privada dele, a ser passada para os herdeiros,
tem um incentivo maior para pensar no longo prazo. A tendência seria ele moderar a exploração de impostos, dívidas, para não acabar com os recursos do reino, para preservar o valor daquilo para as futuras gerações da dinastia dele. Atenção, ele não defende a monarquia como sistema ideal, tá? O ideal para ele é a ausência completa de Estado. Mas ele considera a monarquia um mal menor, comparado à democracia, especificamente nesses termos: preservação de capital e incentivo à baixa preferência temporal. E ele usa dados para tentar sustentar essa ideia de que a democracia leva a mais exploração, mais imediatismo do que as monarquias antigas. Sim, ele e os seguidores dele apontam para várias tendências. Historicamente, eles citam que a carga tributária nas monarquias europeias, antes do século XIX, era geralmente bem mais baixa, coisa de 5 a 8% da renda nacional. Compara isso com os níveis atuais nas democracias, que frequentemente passam de 40% a 50%. E, mais recentemente, eles destacam o crescimento absurdo da dívida pública nos países desenvolvidos, desde que viraram democracias de massa. O aumento gigantesco dos gastos com bem-estar social, a queda nas taxas de poupança privada em muitos lugares, e até indicadores sociais, tipo aumento de divórcio, queda na taxa de fertilidade. Eles interpretam tudo isso como sintomas de uma sociedade mais focada no presente, no consumo imediato, que seria a tal da alta preferência temporal, incentivada, segundo eles, pelo sistema democrático. Até as guerras e intervenções militares custosas são vistas como mais prováveis em democracias onde os custos são meio que diluídos entre todo mundo. Bem radicais sobre como organizar a sociedade, né? Uma delas é a defesa total da secessão. Correto. Para Hoppe, a secessão é um direito fundamental. Qualquer grupo de qualquer tamanho, até um indivíduo, deveria poder se separar. Ele não vê isso como receita para o caos. Pelo contrário, ele vê a secessão como o principal mecanismo pacífico para limitar o poder do Estado e promover a descentralização. Quanto mais unidades políticas pequenas e concorrentes existirem, menor a chance de qualquer uma delas oprimir demais as pessoas. Isso permitiria o que chamam de voto com os pés. As pessoas poderiam simplesmente ir embora e escolher viver sob as regras que preferissem. Seria um controle muito mais efetivo do que votar de tempos em tempos. Ele acha que a fragmentação política da Europa na Idade Média foi crucial para o desenvolvimento do capitalismo, e vê a Suíça hoje como um exemplo relativo disso. O objetivo final seria um mundo com milhares de jurisdições privadas, basicamente. E dentro dessas jurisdições menores, ele propõe as tais comunidades de convênio, as Covenant Communities. O que são exatamente e por que elas geram tanta polêmica? E esse é outro ponto bem controverso. São essencialmente associações voluntárias, baseadas em contratos privados entre os proprietários de um determinado território. O convênio seria o conjunto de regras que todo mundo aceita para fazer parte daquela comunidade. Regras sobre como usar a propriedade, sobre o comportamento e, aqui está o ponto-chave, sobre quem pode ser membro da comunidade. A parte polêmica é que o Hoppe defende que essas comunidades teriam o direito absoluto de excluir pessoas, com base em critérios definidos nesse convênio. Podem ser critérios de comportamento, ideologia ou outros quaisquer. Para ele, isso é só a aplicação lógica da liberdade de associação, que inclui a liberdade de não se associar e do direito de propriedade. Se a propriedade é sua, você decide quem entra, quem fica. Ele argumenta que isso seria necessário para manter a coesão social, os valores compartilhados, como a tal baixa preferência temporal, e também para proteger o valor da propriedade. Mas isso não abre a porta para comunidades super exclusivistas, talvez baseadas em critérios que hoje a gente considera totalmente discriminatórios? Como ele responde a essa crítica? Ele diria que sim, abre essa porta. Mas que isso é parte da liberdade de associação e da propriedade privada. A alternativa, na visão dele, seria forçar as pessoas a se associarem, o que violaria esses direitos. A questão central para Hoppe é diferenciar discriminação privada, que é a escolha, a associação seletiva, que ele defende como um direito, da discriminação imposta pelo Estado,
tipo leis de segregação, cotas, que ele condena totalmente. Ele argumentaria que no mercado livre de comunidades, você teria todo tipo de regra, comunidades mais abertas, outras mais fechadas, e as pessoas poderiam escolher onde querem viver. Essa ideia de exclusão privada se liga direto com as visões dele sobre migração, né? Que também são bem controversas. Sem dúvida, Hoppe é um crítico muito forte da imigração irrestrita, principalmente no contexto dos estados de bem-estar social que a gente tem no Ocidente. Ele argumenta que, nessas condições, a imigração em massa funciona como uma espécie de invasão forçada, onde os recém-chegados podem acessar serviços sociais que são financiados pelos impostos dos nativos sem necessariamente terem contribuído ou terem afinidade cultural. Na visão dele, isso sobrecarrega o sistema, dilui o capital social acumulado. A solução que ele propõe não é necessariamente o Estado fechar fronteiras, mas sim abolir o estado de bem-estar e privatizar todo o território. Nesse cenário futuro, a imigração seria um assunto privado. Os proprietários e as comunidades de convênio convidariam e admitiriam quem eles quisessem, com base em contratos, critérios próprios, capacidade de trabalho, afinidade cultural, o que for. Não existiria um direito de imigrar para a propriedade dos outros. Essas posições todas geraram atritos sérios para ele, né? Teve aquele caso na UNLV que deu o que falar. Você pode resumir para a gente o que aconteceu ali? Claro. Foi em 2004. Durante uma aula sobre preferência temporal, o Hoppe usou uns exemplos hipotéticos para ilustrar como uma comunidade de convênio privada poderia, por contrato, decidir excluir certos grupos que, estatisticamente, talvez tivessem preferências temporais mais altas ou estilos de vida que não batessem com as normas da comunidade. E ele mencionou homossexuais como um desses exemplos possíveis. Citou fatores como, por exemplo, não ter filhos, o que afetaria o planejamento entre gerações, e alguns riscos de saúde associados. Um aluno se sentiu ofendido e fez uma queixa formal de discriminação. Teve investigação, uma comissão recomendou uma sanção inicialmente, mas a reitoria da UNLV acabou revertendo a decisão. Citou a liberdade acadêmica. Embora tenha pedido para o Hoppe seguir as políticas anti-hostilidade da universidade, o Hoppe sempre defendeu que ele estava só fazendo uma análise teórica das implicações da propriedade privada e da associação voluntária, que não era defesa de política pública nem preconceito pessoal. E aquela expressão remoção física, que soa bem agressiva e os críticos usam muito contra ele. Qual é a explicação para isso? Essa expressão pega a mal mesmo. O Hoppe esclarece que remoção física, no contexto dos escritos dele, se refere à exclusão não agressiva de alguém da propriedade privada ou de uma comunidade de convênio, por violar os termos do contrato, do convênio. Seria equivalente a você expulsar um invasor da sua casa, ou expulsar um membro de um clube que quebrou as regras. Ele insiste que é um ato defensivo, uma consequência do direito de propriedade e da liberdade de associação, que inclui não se associar, e que não tem nada a ver com a agressão iniciada ou com a ação do Estado. Ele diferencia isso muito fortemente da violência ou da coerção estatal que ele condena. Para ele, a ameaça real à liberdade vem das leis de discurso de ódio impostas pelo Estado, que ele vê como censura. A resposta libertária para ideias indesejadas seria simplesmente a desassociação privada. Considerando tudo isso, qual foi o legado do Hoppe até agora? Qual o impacto dessas ideias todas? Olha, dentro do movimento libertário, especialmente na ala mais anarcocapitalista, o impacto foi bem considerável. A ética argumentativa deu uma base filosófica que muitos acharam mais sólida, mais rigorosa. A crítica dele à democracia fortaleceu muito as correntes antidemocráticas e também o paleolibertarianismo, sabe? Aquele foco em descentralização, ordens naturais, comunidades baseadas em valores comuns. A ênfase que ele dá na importância da cultura, de uma certa homogeneidade e no direito à discriminação privada acabou moldando o que chamam de libertarianismo de direita. E a recepção fora desses círculos? Imagino que seja, para dizer o mínimo, polarizada. Extremamente. Os apoiadores veem ele como um pensador muito corajoso, consistente na lógica, que expõe as falhas da democracia e do estatismo sem medo. Já os críticos, que vêm de vários lugares do espectro político, acusam ele frequentemente de autoritarismo, de flertar com ideias reacionárias, às vezes até de fascismo, por causa dessas posições sobre exclusão, hierarquia, a preferência aparente por comunidades homogêneas. Hoppe e os defensores dele rebatem,
dizendo que isso é uma má interpretação, que confunde a exclusão privada voluntária com a coerção que o Estado faz. E tem debates intensos com outros libertários também, claro. Com minarquistas, com libertários de esquerda, sobre monarquia versus Estado mínimo, sobre imigração. Algumas fontes ligadas a ele também mencionam dados bem controversos sobre supostas tendências disgenéticas relacionadas à fertilidade e QI em sociedades com muito estado de bem-estar. E usam isso para reforçar as críticas a certas políticas de imigração e igualitarismo. Ele continua produzindo, continua ativo. Sim, continua. Ele fundou e lidera a Property and Freedom Society, a PFS, lá na Turquia. É um encontro anual que reúne intelectuais mais radicais, de direita e libertários. Ele continua palestrando, escrevendo sobre temas atuais. Recentemente criticou figuras como Javier Milei, apesar de alguma afinidade inicial. Criticou a teoria da paz democrática e teve uma polêmica recente. Ele e outros se desligaram do conselho do Mises Institute da Alemanha porque discordaram de um prêmio que deram para o Milei. Em 2024, publicaram Festschrift, um livro em homenagem a ele. Ele vive na Turquia com a esposa Agultin Imre Hope, que também é economista da escola austríaca. Então, o que a gente tira disso tudo? Fica claro que o Hans Hermann Hoppe construiu um sistema de pensamento muito consistente, né? Talvez até implacável na sua lógica. Ele parte do direito de propriedade privada como um axioma e aplica isso a tudo: ética, economia, política, sociedade. E o resultado é um conjunto de ideias que desafia de frente muitas das nossas crenças mais comuns, mais arraigadas sobre democracia, igualdade, o papel do Estado. Exatamente. E você pode concordar ou discordar radicalmente dele, porque é difícil ficar indiferente, né? Mas o trabalho do Hoppe força a gente a pensar sobre os fundamentos da ordem social de um jeito diferente. A análise que ele faz dos incentivos em cada sistema político, a defesa intransigente da propriedade privada, da associação voluntária, tudo isso continua sendo uma força bem influente numa parte do espectro libertário e continua alimentando debates super necessários sobre os limites da liberdade, da comunidade, da coexistência pacífica. Fica aqui então uma questão para nossa reflexão. E se essa ideia de direitos de propriedade privada absolutos, incluindo o direito de formar comunidades exclusivas por contrato, fosse levada a sério mesmo, na prática? Como Hoppe sugere? Que tipo de mundo isso criaria? Como isso realmente mudaria a nossa forma de pensar sobre diversidade, sobre coesão social, sobre como resolver conflitos, para além desses modelos estatais centralizados que a gente conhece hoje?